Oiê, sou Débora Teixeira, uma mulher de 53 anos que veio aqui conversar sobre terapia hormonal. Se você está na pré-menopausa e ainda está na dúvida, fique aqui comigo, que você vai ouvir o que eu tenho para te contar. Se você já faz uso, com certeza você vai se identificar comigo. E se você é contra, vamos parar para conversar? Pelo menos me ouça. Não saia daqui com a sensação de que você não se deu essa oportunidade, combinado? Vamos lá. Eu tive dois momentos muito interessantes na minha vida. No momento em que eu tive minha segunda filha, aos 38 anos, mais ou menos, eu tive um processo de pré-menopausa precoce e ela estava diretamente ligada à parte emocional. Nesse período, eu fiquei 15 anos com o diagnóstico de menopausa. Não tive sintomas dessas oscilações de calor, eu simplesmente senti, né, claramente o meu corpo, a parte muscular do meu corpo, o tônus muscular sendo reduzido drasticamente. Como foi uma menopausa precoce, ela veio com viés totalmente emocional, e não necessariamente pelo físico, pelas vias normais biológicas da mulher, que começam a se apresentar a partir dos 45, 42, enfim. A verdade é que, cientificamente, hoje é comprovado que a gente já vem passando por esse processo muito antes do que, a princípio, a ciência dava como data, né, para iniciar a pré-menopausa. Enfim, consegui regular as minhas emoções, tive um momento na minha vida que eu tive que me refazer, e uma das coisas que foram ali sendo reconstruídas em mim foi o momento do divórcio e minha recuperação enquanto mulher. Nesse momento, minha menopausa sumiu e eu voltei a menstruar. Hoje, com 53 anos, eu entrei no processo de pré-menopausa, esse tão esperado pelas mulheres, ou pelo menos tão assustador. E que é assustador? Você sente mudanças visuais, emocionais, nosso corpo não corresponde mais aos nossos estímulos, as nossas emoções parece que flutuam e transbordam o tempo todo. A gente não tem controle sobre várias questões que antes eram normais. O uso de terapia hormonal foi um divisor de águas e ele veio na minha vida não por sintomas do calor ou por diminuição de massa muscular, não. Foi um sintoma que me chamou muito a atenção porque eu nunca tive problema. Foi perceber que eu não conseguia mais ter um sono tranquilo. Isso mexeu comigo. Logo depois eu comecei a sentir minhas emoções ficarem muito abaladas. Eu nunca fui uma mulher de ter tristeza, de demonstrar esse sentimento, de sentir isso fora de um contexto. E aquilo me chamou muito a atenção. A perda de massa muscular já havia acontecido um pouco antes, nesse processo anterior, e eu não consegui recuperar essa massa muscular, porque nesse período eu era vegana. Eu fui durante 38 anos vegana. Então eu tive uma dificuldade de repor a proteína, essa proteína tão perdida, né, em função do processo da pré-menopausa. Então ficou meio conturbado, mas eu meio que aceitei essas condições e por conta disso eu não fiz nada. Quando veio agora, eu tive essas sensações de tristeza. E eu sou uma mulher que gosto muito de viver. E a tristeza, ela se apresenta, mas ela não permanece. E eu sentia que ela estava agarrada, querendo continuar ali comigo. Eu olhava para minha vida e percebia que assim não tinha motivos para que eu acordasse com aquela sensação. Foi isso que me fez refletir, buscar ajuda e eu procurei um endocrinologista. Diante disso, eu fui para a reposição hormonal e foi um divisor de águas. O que eu quero dizer com isso? Se você hoje tem uma restrição, se você hoje não acredita, se você hoje nega a possibilidade, tá tudo bem. Eu não tô aqui, até porque eu não sou médica, mas eu tô aqui enquanto mulher. Eu senti uma diferença assim absurda quando eu comecei a fazer reposição hormonal. Uma coisa também que me chama muito a atenção e que talvez você tenha já vivido essa experiência. Minha mãe faleceu com 56 anos, eu tenho 53. É uma diferença muito pequena quando a gente faz essa comparação de idade. E há 20 anos atrás, não se falava de reposição hormonal. E
eu percebi que minha mãe foi uma das vítimas dessa loucura que é a menopausa e do período em que ela teve, onde não se falava sobre isso. A única coisa que era, né, taxado como possível sintoma da pré-menopausa era o calor. Um calor que vinha num momento inadequado e era a única coisa que eu ouvia falar sobre pré-menopausa. Não se falava sobre libido, não se falava sobre acúmulo de gordura visceral, não se falava sobre perda de massa muscular, sobre irritabilidade. Simplesmente era só e apenas aquilo. Existia uma palavra, uma frase, na verdade, que usava-se muito para as mulheres nessa época e que hoje me causa muito desconforto, mas acredito que isso venha em função de todo o processo de pré-menopausa que essas mulheres viveram e que algumas ainda insistem em viver, que é mal amada. Mulheres que nesse período ficam muito enrijecidas, ficam muito irritadas, acabam tendo sim um descontrole emocional, acabam tendo sim um posicionamento completamente desfocado de uma realidade, se perdem nessas emoções e acabam criando um rótulo para si que é de mal amada. Essa mulher ela não está mal amada, ela está mal cuidada, ela está mal atendida. Essa mulher ela tá vivendo falta de informação. E eu temo muito por essas mulheres, porque hoje cientificamente é comprovado que mulheres que passam no processo de pré-menopausa sem o suporte de reposição hormonal, reposição essa, vamos entender, reposição. Repor é porque já existia. Eu não estou introduzindo anabolizante, eu não estou introduzindo hormônios sintéticos para ganhar massa muscular. Eu estou repondo. E essas mulheres, elas começam a entrar em um risco de infarto muito grave, um aumento significativo. Então, as mulheres estão nesse lugar, né? E eu perdi a minha mãe com um AVC. Ela veio, né, num processo muito angustiante da pré-menopausa. Ela entrou em processo muito de abandono de si mesma, da mulher, desse sentimento. Era uma mulher produtiva, uma mulher que trabalhava, uma mulher independente e que quando se juntou isso a uma realidade de aposentadoria, ela se esvaiu na energia e ela foi se deixando, né, e veio a falecer com AVC. Eu quero dizer o seguinte, aqui está tudo que eu posso fazer por mim. E aí, quando eu falo para você que eu faço reposição hormonal, eu vou dizer aqui, progesterona. Eu uso progesterona, porque progesterona é um hormônio que faz parte da minha natureza e que por conta do envelhecimento, por conta desse processo de pré-menopausa, a gente diminui. Eu faço uso de testosterona, porque por mais que homens ou pessoas que querem ignorar a ciência e o conhecimento disso, testosterona também é um hormônio que faz parte da nossa natureza. Ele não é um hormônio base, mas ele existe no nosso corpo. E a partir do momento que ele existe, ele para de existir, a gente perde energia, vitalidade, disposição. E a mulher precisa. A mulher não tem só que estar nessa condição quando ela é produtiva ou quando ela é um lugar onde ela pode procriar. Não, ela tem o direito de ser essa mulher ativa, com energia, quando ela quiser, no momento que ela quiser, até a vida chegar ao fim. E é isso que muitos homens não conseguem entender e acredito que testosterona nunca foi hormônio feminino. Sempre foi em doses diferentes de homem. Aqui eu uso, é que eu sei que você vai querer saber o que eu uso e eu quero compartilhar isso com você. Na testosterona, dessa vez, eu tenho um componente que se chama oxandrolona, que ajuda na força. Eu sou uma praticante de musculação, conforme eu vou avançando, eu preciso ter mais força e por conta da idade isso faz um diferencial. Ele dá sim, ele ajuda a definir mais o corpo. Ele traz outros benefícios. E aí, o meu médico, ele passou também um suplemento, né? Uma suplementação muito importante, que é uma suplementação natural que ajuda a equilibrar essa combinação de hormônios, tá?
Aqui eu tenho um ômega 3, um super ômega 3, é infalível. Isso aí é para a vida toda, todo mundo, homens, mulheres. Se você chegou aqui, você é homem. Por favor, pare de falar sobre reposição hormonal como se fosse anabolizante na mulher e sobre um corpo que é feminino e parar de olhar como um corpo masculino, porque esse olhar é um olhar pequeno demais. É um olhar que faz você se enquadrar sabe, no pior dos homens. E se isso para você é interessante, tudo bem, não estou eu aqui para falar mais nada e continuamos a conversa. Ômega 3, isso aqui é essencial para todos nós, tá? É uma suplementação importante porque é um antioxidante, vai te ajudar muito a ter uma qualidade de vida melhor em todos os aspectos, inclusive questões de pressão, questões de regular, né, a sua parte ligada ao colesterol, a triglicerídeo, enfim, ele é essencial para todo mundo. Esse suplemento aqui é um suplemento para mulheres. A Foliari é a farmácia que eu manipulo todos os meus medicamentos, tá? Todos. E ela tem uma suplementação específica para mulher. O que a gente sente quando a gente começa a fazer reposição hormonal, ou mesmo quando a gente está na pré-menopausa sem fazer uso dessa reposição? A gente sente algumas fragilidades no nosso corpo. A nossa unha fica mais fraca, a nossa pele fica diferente, o nosso cabelo ele perde volume, né? E quando a gente faz a reposição hormonal, a gente sente uma queda mais acentuada de cabelo. Esse medicamento aqui, que é uma suplementação, ele vem com base de selênio, manganês, zinco, ele vem vários componentes que ajudam nessa regular a saúde da mulher nesse sentido. Então, tudo que a gente vai gastando, a suplementação vai dando de volta. Por isso que é suplementação, ele te dá o suporte para que essa queda que existe natural no seu corpo não seja sentida e acentuada. Então, é maravilhoso, tá? Continuando na linha da Foliari, é uma linha também de mulheres, é a tintura para menopausa. Isso aqui ajuda muito, mas é muito. Porque eu faço a reposição hormonal, tem o estradiol também, que é uma pomada que eu passo entre as coxas, também da Foliari. Mas a gente precisa entender que o nosso estado de humor fica assim por um fio. A gente parece que é um fio desencapado, sabe? E essa tintura, ela regula muito esses sintomas da menopausa. Então, tem a amora que ajuda nesse calor, né? Tem o alcaçuz e o maracujá. Esses 3 componentes viram tintura, e essa tintura é específica para a mulher na menopausa. Ajuda demais. Essa aqui é a tintura detox. Essa tintura ela pode ser usada por homens e mulheres. Mas qual a diferença para nós, mulheres, que estamos na pré-menopausa? Lembra que eu falei que o nosso corpo não reage da mesma maneira? Ele não reage da mesma maneira. Ele não queima gordura como queimava antes. Ele não consegue responder aos estímulos como antes. Então, essa linha de tintura detox ajuda muito a limpeza do corpo. Eu consumo ela bem ao acordar, em jejum, e deixo que ela dê aquela lubrificada e dê aquela acordada no meu corpo. É maravilhoso. Isso aqui é uma tintura que também todo mundo pode usar, que é um calmante natural. Tem passiflora, valeriana. O que isso aqui é importante para a mulher? Porque aqui eu estou trazendo o nosso conceito de pré-menopausa e nossa reposição hormonal e tudo que está ligado à nossa saúde. Nós precisamos, em alguns momentos, sim, dar para o nosso sono uma qualidade melhor, porque isso vai fazer com que a gente ganhe massa muscular, que a gente equilibre nossas emoções. Então, os hormônios sozinhos, eles não fazem tudo. Nós precisamos de ferramentas para fazer com que as coisas também consigam equalizar. E aí entra a atividade física para você ganhar massa muscular, porque não adianta você repor, né, nenhum tipo de hormônio
no seu corpo se você não pratica atividade física. Você não vai ganhar massa muscular deitado na cama. Se fosse assim, uma pessoa que está hospitalizada não tinha a perda de massa muscular e não ficava com as feridas que ficam. Então, assim, só para a gente entender que não basta fazer reposição hormonal, mas que a gente precisa dar outros suportes ao nosso corpo. E aí entram várias ferramentas que a gente pode introduzir, inclusive essas suplementações que eu estou mostrando para vocês. Aqui a creatina. Ai, a mulher, você está falando de pré-menopausa, creatina, mas eu não faço atividade física, porque você está associando a creatina ao uso de atividade física. A creatina hoje é cientificamente comprovada a necessidade de consumir creatina mesmo que você não esteja fazendo atividade física. Ela ajuda na parte neural do nosso corpo, muscular, de reposição, de controle, né, de toda essa parte celular que a gente vai perdendo. A creatina, ela tem um suporte muito importante. Então, não basta você fazer atividade física e achar que por isso você toma creatina. Você tem que tomar a creatina independente dessa atividade física. E eu consumo da Foliari porque é um produto que eu tenho certeza da qualidade. Já tivemos vários problemas, né? Vocês já devem ter acompanhado várias reportagens falando sobre creatinas que foram proibidas no mercado porque elas estavam misturadas e é uma tendência da gente, né, desconfiar. E já na Foliari eu tenho certeza que eu posso consumir, que eu estou consumindo qualidade de verdade. Então, fica aí a dica também para você. Aqui a gente tem o seguinte: mulheres sempre têm no processo, independente da pré-menopausa ou não, a gente tem um momento que o nosso corpo dá uma inchada. Isso é em função dos nossos hormônios femininos. Então, esse aqui é um diurético maravilhoso de frutas silvestres. Então, o que vem aqui? Entre outras coisas, tem o gengibre, tem a cavalinha, tem o hibisco. O fato é que você consumir isso aqui uma vez ao dia, você não precisa consumir mais do que isso, você vai purificar e vai drenar toda essa água que está acumulada no seu corpo. Então, isso também é um cuidado que eu tenho. Ficar inchada nesse período, né, traz muito desconforto para a mulher. Um dos desconfortos que eu sinto é dor de cabeça, me dá enxaqueca, o acúmulo de água no cérebro traz para a gente esse incômodo, essa dor. E aí eu tenho que consumir mais água e consumo também uma única dose já para mim é suficiente. Isso aqui rende a beça, tá? E você realmente precisa começar a pensar nessas ferramentas. Porque é o seguinte, a menopausa tá aí, a pré-menopausa tá aí, o envelhecimento está sim se apresentando, o seu corpo vai reagir diferente. Você não pode mais cuidar do seu corpo, das suas emoções, como você cuidava antes. A nossa vida, o nosso ciclo muda e faz com que a gente tenha que se readaptar. Mas entendendo que existem ferramentas para que a gente consiga encaixar a nossa rotina a uma realidade nova. Entender que nosso corpo já não responde a determinados estímulos também é extremamente importante. E aí a gente precisa fazer o quê? Olhar para a nossa alimentação. O que você ingeria até então, agora acumula, não é descartado. Então você precisa aprender a não ser lixeira. Uma das coisas que mais me incomodam é ver que mulheres chegam nesse momento da vida e ainda fazem uso de coisas empacotadas, consomem refrigerante, açúcar em excesso. A gente pode consumir o que a gente quiser desde que a gente entenda que não cabe mais acúmulo dessas coisas no nosso corpo, porque agora ele acumula e permanece, ele não sai. Para sair você vai ter que fazer outro tipo de esforço. Então trabalhe já a sua prevenção para que você não chegue nessa condição. Se você já está nessa condição, aceite que você precisa fazer diferente. Não existe outro caminho, porque você pode optar até por uma cirurgia, você pode fazer uso da caneta, você pode fazer tudo. Mas se você continuar se alimentando errado, se você continuar fazendo o mesmo que você fazia antes, o seu corpo ele vai entrar em falência.
Ele vai ter perdido aquela quantidade que você estava incomodada, mas ele internamente, ele tá a mesma coisa, ele virou uma lixeira. E você vai ter uma estética, mas internamente seu corpo não vai estar condizendo com isso. A sua doença, o seu diagnóstico vai ser se apresentar em algum momento. E aí a conta vai chegar e vai ser cara. Bom, a gente tem muito ainda que conversar. Tenho certeza que no próximo vídeo a gente vai, né, falar um pouco mais. Mas é importante que você encare os fatos. Você está com Débora Teixeira, uma mulher que vai, né, sempre compartilhar com você as experiências vividas por ela e sempre vai fazer você refletir sobre aquilo que é possível, aonde você pode chegar, o que você pode fazer, de onde você pode tirar. Tem muita coisa que você verdadeiramente pode transformar na sua vida, desde que você consiga entender que o caminho é um só e só depende de você. A verdade é essa, tá bom? Assina, compartilha esse vídeo, ofereça para alguma mulher que precise ouvir isso. E lembrando, reposição significa que você já teve esses hormônios no seu corpo. Você não está tomando anabolizante, você não está fazendo uso de hormônio que seja inadequado. Você está repondo aquilo que seu corpo naturalmente perdeu e que na falta dele você está sentindo, né, incômodos que você não precisa viver. Hoje a ciência nos comprova isso. Existe a possibilidade de você passar pela pré-menopausa de uma maneira bem diferente. E isso vai, né, trazer para você um resultado também diferente no seu envelhecimento. Vamos falar sobre isso no próximo vídeo, tá bom? Beijo.